Glória a Deus. Amém, irmãos? Bom estarmos aqui, né? Maravilhoso nós estarmos nessa noite. E vamos dar início, né? A mais um estudo. Estudando agora a pessoa do Filho, né? Nós falamos algumas quartas-feiras a respeito do Espírito Santo. Começamos pelo Espírito. Nessa série de estudos, conhecendo o Espírito Santo, eu acredito que falamos em torno de 1 mês e meio, umas 6 quartas-feiras. Eu tenho uma ideia mais ou menos disso aí. E hoje nós vamos falar sobre a pessoa do Filho, amém? E possivelmente, quando terminarmos, vamos falar um pouco também sobre a pessoa do Pai, amém? Falando sobre a Trindade, mas de uma forma individual, sobre cada um deles. Irmãos, para que a gente possa dar base à nossa série a respeito do Filho, nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, amém? Evangelho de João, capítulo 1, e nós vamos ler do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 18, amém? Aleluia. João, Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler a partir do primeiro versículo e vamos seguir até o versículo 18. Esse texto ele vai ser o texto como base para a nossa série de estudos conhecendo o Filho. Amém? Então diz assim a leitura, a partir do versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que estava no seio do Pai, é quem o revelou. Amém? Glória a Deus. Esse texto ele é muito claro. Ele é um texto totalmente dirigido à pessoa do Filho, ao Deus Filho, declarando a sua divindade, declarando a sua missão, declarando a sua existência como Deus. E nós vamos ver, tanto dentro desse texto, como alguns textos dentro das Escrituras, que vão estar em concordância, amém? A respeito dessa doutrina que Jesus Cristo, Ele é Deus. Amém? Algumas religiões não aceitam Jesus como Deus. Eles dizem que Jesus é um profeta
outros dizem que Jesus é um Deus menor com D minúsculo, outros dizem que Jesus recebeu a encarnação, ou melhor, ele foi possuído por um anjo na hora que ele foi batizado, mas bom, não é isso que a Bíblia fala. E não é dessa forma que nós cremos, amém? Aquilo que nós cremos está fundamentado nas Escrituras e é exatamente o que vamos estudar nessa noite. É interessante a gente falar, irmãos, que toda doutrina bíblica, tá? Todo estudo bíblico, ele é dado e ele é confirmado nas Escrituras quando todas as Escrituras, né, quando há vários textos que tratam desse assunto. Então a gente falar a respeito de Jesus, né, como Deus, como homem, como Senhor e tantas outras coisas que vamos a falar a respeito dele, não está apenas em um determinado texto, mas em vários textos das Escrituras. Irmãos, Jesus, como a Bíblia, ele é um livro que fala, né, de Cristo, da ressurreição, ou melhor, da redenção do homem. Como a Bíblia é um livro que fala da redenção do homem, Jesus, ele está explícito na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Amém? Jesus tem cada parte das Escrituras, ele está ali embutido, ele está ali introduzido, muitas vezes propriamente dito num texto, ou muitas vezes digamos assim, numa figura, amém? Em uma declaração, em uma afirmação, a gente começa a ver Jesus, ele inserido nas Escrituras de ponta a ponta. Quando nós estudamos, nós conseguimos ter essa percepção desde Gênesis, desde a queda do homem, quando Deus ele oferece um sacrifício redentor, a pessoa do Filho já está inserido ali. Isso é glorioso quando nós começamos a estudar e verificar essa questão. Mas a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, como nós compartilhamos a respeito da pessoa do Espírito Santo, a primeira coisa que eu quero falar é que Jesus, ele é Deus. Amém? Jesus, ele é Deus. Nós falamos um pouco disso quando a gente fez a introdução a respeito da pessoa do Espírito Santo. E geralmente a gente estuda nessa ordem, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Geralmente a gente estuda nessa ordem. E hoje a gente começou pela pessoa do Espírito, estamos estudando a pessoa do Filho e vamos estudar depois a pessoa do Pai. E isso não tem problema nenhum, irmãos. Não tem problema nenhum. Amém? A gente poderia colocar nessa ordem até, de repente, como geralmente é falado, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas isso não interfere em grau, de forma alguma, de divindade. Amém? Isso não desmerece, porque Ele é Deus. Amém? Ele é Deus, ou seja, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. E falamos sobre a divindade do Filho e a própria Escritura declarando isso. E hoje vamos falar que o Filho, Ele é Deus. Amém? Então vamos voltar aqui para a nossa leitura e vamos pegar o versículo 1, né? Vamos começar no versículo 1, quando diz assim: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Irmãos, é assim que João ele começa a afirmação do seu evangelho, declarando a divindade de Jesus. Nós temos 4 evangelhos, né? Nós temos 3 que é dado como nome de sinótipos, tem a ideia tem assim uma mesma visão. O evangelho de João, ele é um evangelho diferenciado, né? Ele é diferente em alguns aspectos. O evangelho de João, ele é um evangelho que ele apresenta realmente Jesus como Deus. Amém? João, ele teve essa preocupação, ou seja, essa inspiração de apresentar Jesus como Deus. Bom, essa aqui é a introdução do seu evangelho. Digamos que essa é uma genealogia espiritual. A genealogia espiritual que João declara a respeito do Filho é dizer que ele é Deus, que ele era o Verbo encarnado. E quando a Bíblia usa esse verbo era, não é uma questão de dizer que ele foi e deixou de ser, ou seja, ele já era Deus. Aquele verbo que estava lá, que está encarnado aqui, ele era Deus lá. Amém? É isso que nos leva a entender. Amém? Então, a primeira coisa que nós vamos estudar é isso, que o Filho, ele é Deus. Amém? Vamos ver aqui em Isaías, no capítulo 9, e o versículo 6, onde nós começamos a ver que a Bíblia, não apenas no Novo Testamento,
mas também no Antigo Testamento. Ela confirma a divindade, os atributos e toda a profecia a respeito do Filho. Amém? Isaías capítulo 9 e o versículo 6 diz assim, essa profecia a respeito de Jesus, amém? Onde Isaías profetiza em volta, o ministério de Isaías, ele está em torno de 700 anos antes de Cristo, amém? 700 anos antes de Jesus nascer, e vamos falar também a respeito do nascimento de Jesus, tá bom? Então tá lá, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém? Esses atributos que Isaías ele profetiza a respeito desse menino que iria nascer, é um atributo de Deus. A própria Escritura declara que ele será o Deus forte, amém? O Pai da eternidade. Então, quando nós estudamos a respeito da divindade do Filho, nós temos que entender que Jesus, ele é eterno, amém? Ele é eterno. Diferente de que algumas pessoas declaram, e jamais isso poderia ser uma verdade, né? Não é uma verdade isso. A gente afirmar que Maria é mãe de Jesus, isso é uma verdade. Maria é mãe de Jesus, amém? Mas a gente dizer que Maria é mãe de Deus, negativo. Não, Maria não é mãe de Deus, porque a criatura não pode conceber o Criador. O contrário disso é real, né? O Criador pode conceber a criatura, mas o contrário disso não é real. Quando a gente fala que Maria é mãe de Jesus, isso é plenamente bíblico. E não fique de forma alguma achando que não, realmente Maria, cheia de graça, bem-aventurada, né? Aonde Deus olhou para ela e viu graça nela, e pelo Espírito Santo, o Senhor tocou no ventre de Maria e ela gerou a Jesus. Amém? Ela gerou o Filho de Deus. Nós vamos falar um pouco a respeito disso. Então vamos lá. Nesse texto também que nós estamos estudando, no versículos 3, vamos voltar lá para o Evangelho de João, no capítulo 3, ou melhor ainda no versículo 3, no versículo 2, melhor falando, no versículo 2, ele fala, e ele estava no princípio com Deus. E isso é plenamente bíblico, irmãos. Isso é plenamente bíblico, porque quando a gente vai lá para Gênesis, nós já falamos isso aqui de outras vezes, né? Mas como estamos falando a respeito do Filho, vamos embasar. Isso é, né? Ele estava no princípio com Deus. Está aqui, volta para Gênesis, ou melhor, vai lá em Gênesis, no capítulo 1, e você vai ver, não é verdade? No capítulo 1, versículo 1 a seguir, vai dizer, no princípio criou Deus o céu e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Amém? Quando João diz que o Verbo era Deus e estava com Deus, é exatamente essa expressão aqui. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Amém? Irmãos, certamente você já ouviu isso, mas vai encaixando essas questões, tá bom? Vai encaixando isso que João falou aí, vai guardando isso que João falou, que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e estava com Deus, e agora a gente viu em Gênesis, né? E disse Deus, haja luz, e houve luz a partir de quê? Do falar de Deus. Amém? É por isso que João afirma que o Verbo, ele se fez carne, esse verbo haver, haja, ele é Jesus na criação. Amém? Então vamos lá, vamos ver aqui, agora voltando para João, no capítulo 1, que é o nosso texto principal. Aí a gente vai ler agora o versículo 3, que diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora o versículo 10, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Amém? Agora fica mais claro, não é verdade?
quando Deus disse haja luz e houve luz? Agora fica mais claro que tudo foi feito por intermédio dele. Irmãos, observa como isso é real. O próprio Jesus, ele diz para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? O homem vive de toda a palavra, e isso é glorioso, porque essa expressão, esse verbo, essa palavra que sai da boca de Deus, você pode ter certeza que Jesus está falando a respeito dele mesmo, o verbo que se fez carne. Amém? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Vamos ver Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, Colossenses está lá depois de Coríntios, né? Aquelas cartas um pouco maiores, né? Aí você vai lá, Efésios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 17. E isso porque nós estamos falando da sua divindade, e estamos falando a respeito que ele é o Criador, ele criou todas as coisas, ou tudo foi feito por intermédio dele. Vamos lá, Colossenses 1, a partir do versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, né? Este a quem Paulo está se referindo é Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Amém? Veja só. O que é que Paulo está dizendo? Que ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a expressão do Deus invisível, ou seja, ele é Deus. Aí Paulo vai dizer assim, porque nele, veja só o versículo 16, nele foram criadas todas as coisas. Ele fala nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Ele fala sobre as autoridades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E a última afirmação que a gente leu é dizer, ele é antes de todas as coisas. Então a gente entende aqui que Jesus, ele é o Criador, por meio dele foi criada todas as coisas, visíveis e invisíveis, no céu e na terra. Todo domínio, quando a Bíblia fala de tronos, quando a Bíblia fala aqui de potestades, algumas versões falam de soberania, está falando de poderes, todo poder, todo governo, tudo é estabelecido a partir dele. Quando a Bíblia vai dizer assim, olha, quando a Bíblia nos fala aqui que ele é o primogênito, no versículo 15, né? O primogênito de toda a criação, não se confunda em achar que Jesus foi o primeiro a ser criado, porque algumas religiões diz que Jesus foi o primeiro a ser criado a partir de Deus. E isso é uma coisa totalmente antibíblica. Porque se ele fosse criado, ele não seria Deus. Amém? Tudo foi criado a partir dele. Amém? E quando a Bíblia diz que ele é o primogênito, ou seja, diz que ele é o primeiro de todas as coisas, ele é o principal, amém? É a partir dele que tudo foi gerado e produzido. É isso que as Escrituras revelam. Agora, uma coisa interessante para a gente aqui frisar, irmãos, é que diz que ele é antes de todas as coisas. Isso nos dá um atributo de quê? De eternidade. Amém? Está lembrado lá em Isaías 9, 6, ele é o Pai da eternidade, amém? Ele recebeu esse atributo, né? Ali no texto, esse menino, ele é o Pai da eternidade. Então, isso nos mostra o atributo divino de eternidade, que não tem começo, não tem meio e não tem fim. É um tempo que a nossa mente não compreende, simplesmente ele não tem início e não tem fim. Vamos ler Romanos, no capítulo 11,
e o versículo 36. Romanos 11, 36. Amém? Romanos 11, 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Com esses textos que a gente leu, inclusive pegando o nosso texto principal, a gente vê a respeito da divindade de Jesus. A gente vê que por meio dele, ele é o Criador de todas as coisas. E a gente já pode pontuar também que ele é antes de todas as coisas. Ou seja, ele é eterno. Ele é Deus, ele tem um atributo da eternidade. Amém? O Evangelho de João, irmãos, já falamos aqui outras vezes, mas ele é o Evangelho que apresenta Jesus com os mesmos atributos de Deus. Amém? Os mesmos atributos de Deus. O grande problema aqui, que não é um problema, né? Mas para os judeus era um problema, é que se você pegar a sua Bíblia, vai comigo aqui, algumas folhas, no capítulo 5 de João, no versículo 18. Amém? João 5, e o versículo 18, aí o texto diz assim, olha: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Observa, irmãos, que aqui está bem claro que o próprio Jesus, de alguma forma, ele se fazia ser conhecido entre os judeus como sendo Deus. Amém? E a gente vai ver essas questões aqui, porque aquela mesma, você lembra lá em Gênesis, ou melhor, lá em Êxodo, você lembra lá em Êxodo, quando Moisés, ele disse, mas Senhor, quando teu povo perguntar quem foi que me enviou, o que é que eu digo para eles? E você lembra o que foi que Deus disse, né? Olha, Moisés diz ao povo que eu sou. Agora, vem aqui no Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Amém? Vamos ver aqui no versículo 24. Versículo 24. Amém? João 8, 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Agora o versículo 28. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Eu não sei na sua Bíblia, mas na minha, esse eu sou, ele está aqui todo em caixa alta, né? Ele está todo aqui, pelo menos na sua não está não, né? Pelo menos na minha aqui, ele está aqui todo, né, em letra maiúscula, a palavra eu sou. E esse texto aqui, quando Jesus diz assim, olha, se não credes que eu sou, Jesus está usando a mesma palavra que o Pai, ele falou para Moisés, diga ao povo que eu sou. Amém? E depois nós vamos futuramente detalhar essas afirmações de Deus e de Jesus do Pai no Antigo Testamento e de Jesus no Novo Testamento. Porque Deus, ele começa, o Pai, o Criador, ele começa a se revelar para o seu povo, mostrando alguns atributos nele. Da mesma forma, Jesus. Porque como eu disse que o Evangelho de João é o Evangelho que ele mostra realmente Jesus como Deus, é aqui onde Jesus vai se revelar ao povo com vários atributos. Ainda veja o versículo 58 do capítulo 8. Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Amém? Antes que Abraão existisse, eu sou. Isso aqui vai confundir os judeus, porque eles vão olhar para Jesus e vai dizer assim, mas você não tem nem 50 anos ainda. Como é que você pode dizer que você é antes de Abraão? E eles não estão enxergando que Jesus está dizendo, olha, eu sou o eu sou.
Amém? É isso que Jesus está dizendo para eles, que Ele é o grande eu sou, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E eles não conseguem enxergar isso. Mas é aqui nesse evangelho, irmãos, que Jesus, é só nele que a gente vai ver Jesus se declarando como: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pastor, eu sou a porta, eu sou a água, eu sou o pão. Amém? É aí que Jesus, esse eu sou que ele fala, ele vai começar a declarar em todo o decorrer. E eu vou te aconselhar, tá bom? Como lição de casa, leia o Evangelho de João, porque nós vamos trabalhar em cima dele, e aí você vai começar a ver realmente a divindade de Cristo implícita nesse Evangelho. Então a gente viu, estamos vendo a divindade de Jesus, que ele é antes de todas as coisas, porque ele é eterno, ele é Deus. Por meio dele foram criadas todas as coisas. Amém? Então vamos voltar ainda para o capítulo 1, e vamos ver o versículo 4 agora, onde ele diz assim, ou melhor, onde João afirma a respeito dele, dizendo: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Amém? É interessante a gente falar a respeito da vida, porque é essa uma das afirmações que o eu sou, Jesus, ele fala: eu sou a vida. Quando Jesus declara que ele é a vida, irmãos, ou seja, todas as coisas subsistem por intermédio dele. Sem ele, nada existe ou subsiste. Porque tanto nele as coisas foram criadas como se mantêm. Amém? Nele as coisas foram produzidas, foram criadas, mas as coisas subsistem por intermédio dele. Ele é a vida. E a gente entende em contrapartida que o homem distante de Jesus, ele não tem a vida. Amém? Então ele deixa bem claro isso. E o interessante é uma afirmação que ele faz: eu sou a vida. Jesus ele faz essa declaração em João 14:6. Ele se declara como a vida. Ou seja, o homem longe de Deus, a única forma que ele pode receber vida, Paulo relata isso em Efésios, no capítulo 2, né, que é aquele capítulo lá da graça, que ele esboça sobre a salvação. Ele diz que outrora nós andávamos na nossa vã maneira de viver mortos, mas fomos vivificados. Amém? E essa vida ela é dada por intermédio de Jesus. Amém? É interessante a gente frisar isso daqui também, esse atributo que ele é a vida. Ainda vamos ver aqui agora, interessante, que Jesus, ele tem poder. Veja no versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se todos quanto creem, ele deu poder, é porque ele tem poder. Amém? E a gente vai buscar essa referência lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Mateus 28, lá no versículo 18. Jesus já havia ressuscitado e ele se encontra com os discípulos e ele faz essa afirmação aqui para os discípulos. Amém? Após a sua ressurreição, ele diz no versículo 18 do capítulo 28 assim: Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: toda autoridade ou todo poder me foi dado no céu e na terra. Amém? Essa afirmação Jesus faz porque uma vez ele sendo o Deus encarnado, amém? E nós vamos falar também sobre Jesus como homem, né? Jesus como Deus e Jesus como homem. Mas como homem, ele recebeu um nome acima de todo nome. E é justamente aqui, após a conclusão da sua obra, após Jesus, ele sair do plano da eternidade, tá? Porque Jesus, de certa forma, né, ele sai do plano da eternidade, ele encarna no ventre de Maria, ele vive aproximadamente 30 anos aqui na terra, mas ele cumpre o seu ministério de morte e ressurreição, ele submete ali todas as coisas a ele. Então é aqui ele afirma: agora toda autoridade foi me dada no céu e na terra, para que diante do nome de Jesus, como Paulo afirma, todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é Senhor. Amém? Então ele recebe todo esse poder, toda essa glória.
Amém? Como homem, ele recebe essa glória do Pai, amém? Por ter cumprido fielmente todo o seu ministério. Agora veja lá, a Bíblia nos diz que ele vindo, ele nos deu poder de nos tornar filhos de Deus, e a gente viu essa referência já. Agora veja só também, ele tem poder para nos dar a vida, amém? Ele é a própria vida, irmãos. Isso é interessante a gente entender isso, por quê? Observa só, nós temos vida a partir dele. Ou seja, nós recebemos luz a partir, imagina, né, no campo físico aqui, nós estamos na claridade a partir dessa luz aqui, não é verdade? Se a gente apagar, nós ficaremos em trevas. Nós temos luz a partir de Cristo. Jesus fala assim, vocês são a luz do mundo. Amém? Mas por que os discípulos são luz do mundo? Porque eles estão na luz que é Cristo. Amém? Quando a Bíblia diz que nós temos vida, de nós mesmos nós não temos vida. Nós recebemos vida a partir de Jesus. Mas só que Jesus não tem a vida. Jesus, ele é a vida. Amém? Jesus, ele é a vida. Então veja só aqui, ó, no versículo, em João, no capítulo 5, e no versículo 21. Evangelho de João, capítulo 5, e o versículo 21. Ele declara, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Amém? Então, o que é que qual é a forma que ele está se colocando aqui? Se você voltar para o versículo 28, que está logo acima, amém? Fazendo-se igual a Deus. Jesus está revelando a sua divindade, ele está dizendo, olha, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica a quem ele quer. Ou seja, então ele tem poder de dar vida, de trazer vida, poder de ressuscitar. É isso que Jesus está afirmando. O mesmo poder que o Pai tem, ele declara assim o ter. Amém? Ele tem o poder também de perdoar. E isso aqui, irmãos, era o que confrontava os judeus. Porque quando Jesus se coloca na posição de perdão, porque de certa forma eles conseguiriam engolir os milagres de Jesus, né? Vamos dizer assim, olha, ele curou, né? Muita gente tentava boicotar os milagres de Jesus. Muita gente tentava denigrir, tentavam de repente ali ofuscar ou apagar o ministério de Jesus, mas era muito claro o que Jesus fazia. Jesus curava, ressuscitava mortos, Jesus, ele salvava as pessoas, libertava os endemoniados, né? Curava os enfermos, dava vista aos cegos. Mas em alguns episódios, como esse em especial que a gente vai ver lá em Marcos, no capítulo 2, isso daqui gerou uma polêmica muito grande. Vamos lá? Marcos, no capítulo 2. E é justamente aqui que ele mostra que ele tem poder também para perdoar. Amém? Irmãos, quem é que pode perdoar? Só Deus. Perdoar os nossos pecados para a salvação, só Deus. Marcos, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 5. Amém? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Amém? Veja só. Vendo-lhes a fé, ele disse ao paralítico, aquele paralítico estava ali para quê, irmão? Para ser curado, não é verdade? Porque ele era paralítico. O problema dele era visível, né? Aí Jesus, vendo que ele tinha fé, olhou, né? Vendo que tinha fé, tanto o paralítico como os que haviam levado ele ali, Jesus disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Só pensava lá, por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais difícil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais
que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Amém? Então, essa autoridade de Jesus, irmãos, confirma a sua divindade. Porque nós entendemos que só quem pode perdoar é Deus. Os judeus já entendiam isso. Quando Jesus olhou para o paralítico e disse assim: filho, perdoados são os teus pecados, né? No coração dos judeus, eles afirmaram: isso é blasfêmia, porque só um pode perdoar, que é Deus. Aí Jesus agora faz um discurso e declara isso publicamente diante de todos eles, que está no versículo 10, quando a gente leu, né? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder, tem sobre a terra autoridade, poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. Jesus, quando manda aquele paralítico levantar e andar, Jesus está confirmando o poder que ele tem de perdoar. Amém? Porque ele vai dizer assim: o que é mais difícil? Né? É mais difícil o quê? Fazer uma obra onde os olhos veem. Imagina, entra alguém paralítico aqui, a gente, não, vamos orar até esse paralítico levantar da cadeira aqui. Aí o milagre vai ter que acontecer. Não é verdade? E não adianta dizer que o camarada está meio curado e ele sai aqui na cadeira de roda, não, ele vai ter que sair andando. Não é verdade? Agora, se é assim, olha, meu irmão, Jesus perdoa teus pecados. Opa, isso é algo interior. Isso é algo interno. E é justamente aí que Jesus mostra, ele confirma o seu poder de perdoar, levantando aquele homem. Ele diz: olha, para eu afirmar diante de vocês que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado, então ele vai levantar do leito agora. E o homem levanta do leito. E o que é que fica claro diante dos judeus? Que Jesus, ele é Deus. Porque ele confirma que ele tem poder de perdoar, levantando aquele homem da cadeira de rodas, ou melhor, do leito, né? Cadeira de rodas fosse nosso tempo, não é verdade? Do leito do qual ele entrou lá. Então ele tem poder para nos dar vida, amém? Ele tem o poder de nos perdoar. E veja só agora também, vamos voltar para o Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 22. Evangelho de João, capítulo 5, o versículo 22. E Jesus diz assim: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. Amém? Ao Filho confiou todo o julgamento. Ainda veja aqui ainda no versículo 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora que já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Amém? Então, esse poder de condenação, de salvar ou de condenar, Jesus, ele tem, porque ele é Deus. Jesus, irmãos, na sua conversa com os judeus, ele sempre deixava isso bem claro a respeito da sua divindade, ainda que ele os perseguissem por causa disso, ainda que eles não quisessem entender, Jesus falava isso bem claro: olha, da mesma forma que o Pai perdoa, o Filho perdoa, da mesma forma que o Pai pode trazer vida, o Filho tem poder de dar vida, da mesma forma que o Pai pode entrar em juízo, o Filho também tem poder de julgar. Amém? Então todos esses atributos mostram realmente a divindade de Jesus. Se a gente for ver um versículo aqui interessante aqui, olha, no versículo 23, ele diz assim: a fim que todos honrem o Filho do modo por quem honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. O que é isso, irmãos? Jesus está se mostrando que ele é digno de adoração. Amém? Que ele é digno de adoração. Agora, veja só alguns textos aqui que eu vou mostrar para você. Veja só.
Porque ele é Deus, porque ele aceita a adoração. Vamos lá no Evangelho de Mateus. Vai lá em Mateus, no capítulo 15. Vai lá que eu estou chegando. Mateus 15, versículo 25. Amém? Olha, vamos pegar no versículo 21. Mateus 15, 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Amém? Ela veio e o adorou. Amém? Adorou. Irmãos, e você não vai ver nesse texto aqui, de forma alguma, Jesus dizendo para ela assim: não, mulher, se levanta. Você não deve me adorar. De forma alguma você tem como, você não deve me adorar. De forma alguma, Jesus não fala isso. Por quê? Jesus não fala porque ele é digno de adoração. E o atributo de ser adorado só pertence a quem? A Deus. Amém? Da mesma forma que podemos adorar o Pai, podemos adorar o Filho e adorar ao Espírito, porque é um atributo de adoração, de ser adorado somente a Deus. Vê lá em Apocalipse, no capítulo 5. Apocalipse 5, 9. Amém? Apocalipse e Gênesis é fácil da gente achar, né? Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Amém? E entoavam novo cântico, dizendo: digno, veja só, isso é um cântico, isso é uma adoração. Digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto. Ele está falando de quem? E com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Tudo isso a quem? Ao Cordeiro que foi morto e reviveu. Amém? Irmãos, imagina que cena, você consegue ler isso e imaginar? Olha só, no versículo 13: então ouvi que toda criatura, veja só, que há no céu, na terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Que coisa gloriosa. Aleluia. Ele é Deus. Amém? Digno de todo louvor. Agora vamos lá em Atos, no capítulo 10. Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. E vamos ver esse episódio quando Pedro estava na casa de Cornélio. Atos 10, versículos 25 e 26, diz assim: aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou. Amém? Eu sou homem. Ergue-te, eu não sou digno de ser adorado.
Pedro não aceitou adoração de forma alguma. Quando Cornélio o viu, prostrou e adorou. Ele disse, não, se levanta aqui, quem é digno de louvor de adoração é Jesus. Eu sou homem igual a você. Amém? Então nenhum homem na terra, nenhuma criatura na terra, irmãos, nenhum homem, quando alguém se prostra diante de uma imagem, quando alguém se prostra diante de um homem para adorar, isso é antibíblico. Amém? Isso é antibíblico. Só a quem nós devemos adoração é a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora, vamos voltar para Apocalipse no capítulo 19. Vai lá. Apocalipse, capítulo 19. E o versículo 10. Amém? Apocalipse 19, 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Isso daqui, irmãos, na visão que João tem, ele termina se prostrando diante de um anjo. De um anjo. Agora já não era Pedro não, agora era um anjo, era um ser espiritual. E João se prostra diante de um anjo. O que é que o anjo diz? Levanta, eu sou teu conservo. Digno de ser adorado é Deus. Então nem Pedro como homem aceitou a adoração, porque se ele assim fizesse, ele estaria contrariando as Escrituras, e nem um ser espiritual que está em outra dimensão, né, no nível de santidade muito maior do que o nosso hoje aqui, não é verdade? Que não experimenta, né, a tentação, o pecado. E João se ajoelha diante dele e diz, não, se levanta, você deve adorar só a Deus, sou teu conservo. E Jesus não recriminou ninguém que chegava perto dele e adorava. Quando alguém adorava, ele aceitava. Por que ele aceitava a adoração? Porque ele é Deus. Amém? Então a gente começa a marcar a divindade de Jesus. Lá no versículo, ou melhor, nós lemos lá em Colossenses 1,17, dizendo que ele é antes de todas as coisas, e a gente falou um pouco da eternidade. Mas vê aqui, irmãos, só para a gente dar uma concluída nesse raciocínio de hoje. Vê lá em Miqueias. Miqueias, agora ficou difícil, né? Vai lá em Miqueias. Está na Bíblia. Se está na Bíblia, tem que achar, né? Amém? Miqueias, no capítulo 5. É isso mesmo? Capítulo 5 de Miqueias. Tá depois de Daniel, tá, irmão? Você pega Daniel, Oséias, vai desfilando por ali devagarinho lá, pegando os profetas menores, Joel. Tá bom? Está entre Joel e Naum. Acredito que entre Joel e Naum. Miqueias capítulo 5 e o versículo 2. Amém? Miqueias 5, entre isso mesmo, entre Jonas e Naum. É isso aí. Amém? Capítulo 5 e o versículo 2. Olha o que diz. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém? Você prestou? Vamos reler. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Ele está falando de quem? De Jesus. Jesus nasceu aonde? Em Belém, amém? Cujas origens, esse que há de reinar, as origens deles é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isso está mostrando o quê? O atributo de eternidade de Jesus. Amém? O atributo de eternidade de Jesus. Aí a gente pode finalizar, irmãos, voltando lá no Evangelho de João, no capítulo 1, o versículo 15. João fala isso, né? João 1,15. João testemunha a respeito dele e exclama: este
é o de quem eu disse que vem depois de mim. Contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Amém? Essa afirmação, ele já era antes de mim. Ele faz uma conotação à sua eternidade. Agora, o versículo 18, ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Agora veja só, irmãos. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Você entende isso? Veja só. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, ele está fazendo uma referência a quem, esse Deus unigênito? Jesus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, amém? Do Deus Pai, o Deus unigênito que está no seio do Deus Pai, a gente poderia colocar dessa forma para a gente se entender melhor, é quem o revelou, ou seja, é o Filho quem revela o Pai. Se a gente for ver essa afirmação, lá em João 3,16, é isso que João diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Esse Deus unigênito é a revelação do Filho. Então aqui está falando de duas pessoas distintas. Duas pessoas distintas. O Deus unigênito, que é Jesus, que está no seio do Pai. Amém? O Deus Todo-Poderoso, Criador. Então veja só que coisa maravilhosa. E aqui a gente fecha com a leitura de Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2. A partir do versículo 5. Amém? Filipenses 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele foi identificado como homem. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou. Está lembrado que todo poder foi me dado no céu e na terra? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está lembrado do texto que a gente leu lá em Apocalipse 5? No céu, na terra, embaixo da terra e no mar, todos louvando e bendizendo ao Cordeiro. É justamente devido a isso aqui. Ele sendo Deus, ou seja, Ele é Deus. Ele não usurpou, ele se esvaziou de si mesmo e tomou forma de homem. E quando for, possivelmente, acredito, na quarta-feira que vem, nós vamos estudar conhecendo o Filho como homem. Amém? Hoje nós vimos algo a respeito da sua divindade. Certamente, quarta-feira que vem, vamos falar um pouco sobre ele como homem, sua natureza humana. Amém? Essa questão aqui que Paulo fala, que ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, tomou forma de semelhança de homem nascido de mulher. Amém? Então nós vamos estudar a respeito disso. Jesus, em momento algum, ele deixou de ser Deus, tá bom? Em momento algum ele deixou de ser Deus. E nem tampouco Jesus passou a existir a partir de Maria, de forma alguma. A Bíblia aqui está bem clara que ele é Deus. Amém? Só que ele, digamos assim, ele sai daquele plano de eternidade, né? Daquele tempo da eternidade, entra no nosso tempo. Amém? Ele encarna, o Verbo se faz carne. Amém? O Verbo, Deus se faz homem, o Deus encarnado, que passa a ter as mesmas necessidades nossas. Imagina a gente como ser humano, toda a nossa necessidade fisiológica que a gente teve, toda a nossa limitação, né, que a gente enfrenta, que a gente enfrentou para crescer, Jesus passou por elas. Você já parou para pensar nisso?
Jesus precisou de alguém para cuidar dele, para dar banho nele, para limpar ele, para dar comida para ele. Você já parou para pensar nisso? Jesus, ele teve todas essas necessidades, ele experimentou todas essas limitações. Amém? Quarta-feira que vem, se o Senhor nos permitir, vamos falar um pouco a esse respeito. Amém, irmãos? Deus abençoe. Vamos colocar de pé?